Já faz um tempo que eu quero falar sobre isso, que é o fato de que Croods 2 é um filme muito odiado aqui no Brasil. E eu digo aqui no Brasil porque basicamente todas as reviews gringas e análises no Letterboxd basicamente estão falando bem desse filme, pelo menos como eu disse, as gringas. Foi aí que eu decidi assistir esse filme pela, sei lá, quarta, quinta vez provavelmente, pra entender melhor sobre por que o pessoal não gosta tanto. E assim, o filme ele começa contando pra gente o passado do Guy e como ele perdeu a família dele, só a backstory, e depois eles conectam com como ele encontrou. Eu esqueci como é o nome da preguiça que ele usa como basicamente cinto e tudo mais. Mas enfim, a gente tem a backstory do Guy, pra depois se conectar com um pequeno recap do que aconteceu no primeiro filme. E a primeira cena oficial do filme é uma cena de perseguição. Na verdade é uma cena de ação. E pra fazer um paralelo com o primeiro filme, que também tem uma cena de ação já logo no começo, depois de um recapzinho ou uma resuminho da situação até então. E eu vou falar a verdade pra você, apesar de eu não gostar da música escolhida, eu acho a ação desse filme, ou melhor dizendo, dessa cena no filme, bem mais legal que a do primeiro. Mas até aqui não tem nada que o pessoal reclame tanto, exceto quando eles finalmente se acalmam e a gente descobre que eles não acharam um amanhã deles, ou melhor dizendo, um lugar pra eles ficarem, o que pra muita gente não faz sentido, já que o final do filme deixa meio claro que eles acharam esse amanhã. Assim, esse é pra ser supostamente o primeiro retcon desse filme, mas eu não acho tão problemático assim não. Basicamente no final eles veem um lugar que parece ser o que eles estavam procurando, talvez não era tão assim, eles continuaram procurando. Mas nesse começo a gente tem a prova de que esse filme foi mais respeitado do que o pessoal diz que ele foi, ou melhor dizendo, diz que ele não foi. Porque o plot inicial é que a Ip e o Guy estão tentando, ou melhor dizendo, estão querendo se separar da família pra viverem sozinhos, afinal os dois são pombinhos e eles querem ter a privacidade deles e tudo mais. E o Grug basicamente não quer isso, ele quer que a família continue junta. Isso inicialmente pode parecer que ele regrediu o personagem e toda a evolução que ele teve no primeiro filme se foi, que não é bem assim que a banda toca. No primeiro filme o Grug tinha que aprender a sair da zona de conforto dele, a deixar aquela caverna que ele vivia, e era bem mais do que só uma caverna e tudo mais. E ele termina o primeiro filme aprendendo isso. Nesse segundo filme, ele não quer que a família se separe porque ele não tá pronto pra isso, o que faz todo sentido. Há pouco tempo ele teve que sair da zona de conforto dele, e agora ele vai ter a família dele dividida, mesmo que no caso seja só a filha que vai sair, e isso meio que seja normal e tudo mais. Quer dizer, é normal pra gente, não sei como é que funciona no tempo das cavernas, mas enfim, você entendeu. E uma coisa que eu acho legal é que quando o lugar que parece um paraíso é encontrado, quem encontra isso é o Grug. O tipo de coisa que esse personagem nunca faria. Ele nunca sairia pra explorar sozinho, ele nunca sairia pra explorar nada. Porque, como eu disse, mantém a questão de que eles ainda respeitaram sim o primeiro filme, até que bastante. Então, convenhamos, até aqui o saldo tá bem positivo. Inclusive, eu quero pegar esse momento pra comentar o fato. Não, pera, a gente vai chegar num momento melhor pra comentar isso. Mas enfim, o ponto é que eles encontram esse lugar que parece um paraíso, comida bonitinha, é os montes e tudo mais. E aí vem o grande primeiro problema, e realmente o pessoal ficou tipo, oh meu Deus, isso é um retcon, não faz sentido, não. Oh meu Deus, parece que eles não viram o primeiro filme e não sei o que. E é o fato de que o Grug fala que, ai meu Deus, bananas, eu nunca tinha comido uma banana na vida, eu nunca vi uma banana só uma vez e não sei o que. Só que lá no primeiro filme ele já tinha visto uma banana e tudo mais. E assim, eu podia até forçar a barra e dizer que no momento em que ele viu a banana não era nada demais, era um bagulho super rápido e tudo mais, e que ele nem percebeu, porque era, sabe, eu podia forçar essa barra, mas eu vou só dizer que, beleza, foi um retcon, tudo bem. Honestamente, o que o Grug, cara, esse negócio da banana não é um plot importante não é como se a vida dele tivesse uma grande conexão com isso, sabe? Eu realmente não sei por que as pessoas implicaram tanto com isso. Ou talvez seja só o fato de que recentemente eu tô dando uma assistida em Ben 10 e nas versões gerais e tudo mais, e meu Deus, o que tem de retcon, principalmente na história do Kevin em Ben 10 é bizarro. Eu meio que já acostumei com os retcon que realmente tem peso, e esse daí da banana é meio meh. Mas enfim, não demora muito pra eles encontrarem os bem melhores, ou pelo menos o pai e a mãe bem melhor. Aquele clichê do pessoal das cavernas com o pessoal mais civilizado e tudo mais. E a história meio que vai pra frente mesmo, referências. Quando eles veem que o Guy tava ali e basicamente eles moravam junto com o Guy no passado, então agora eles vão viver naquele lugar por um certo tempo, tanto o Guy quanto o Grug, por enquanto. E aqui é o momento que eu posso falar sobre a questão da animação. Esse filme, ele tem metade do orçamento do primeiro filme e de alguma maneira ele parece muito bonito, não parece que cortaram metade do orçamento. Talvez seja do fato de que eles deram uma cartonizada um pouquinho mais, tiraram alguns detalhes aqui e ali se comparado com o primeiro filme, talvez, mas eu ainda acho esse filme muito bonito e é até impressionante que eles tenham conseguido fazer isso. Quer dizer, é que assim, é animação 3D com menos orçamento, e da última vez que a DreamWorks cortou basicamente metade do orçamento de um filme, digamos que não ficou tão legal assim. Mas enfim, aqui acontece uma quantidade gigantesca de surpresas pra mim toda vez que eu reassisto esse filme. A primeira deles é que no trailer, quando você vê, dá muito a entender
que o Guy, a filha dos bem melhores e a Ip vão ser basicamente um triângulo amoroso. E aqui é uma vergonha pra mim ter pensado isso. Porque se você assiste a DreamWorks com um pouco mais de atenção, você já deve ter percebido que eles odeiam triângulos amorosos. O que tem de filme é que eles tinham oportunidade pra fazer isso e nunca nem mesmo brincaram com a possibilidade disso é inacreditável. Isso me lembra de uma das poucas séries em que conseguiu lidar com essa questão de triângulo amoroso de uma forma muito legal, que foi o Príncipe Dragão na segunda temporada. Recomendo você assistir até a terceira, depois disso finge que não tem mais. Mas voltando pro filme, aqui basicamente eles têm isso que eu falei pra você, de essa questão de que não tem um triângulo amoroso, apesar de eles terem dado a entender que teria, mas graças a Deus não. O segundo ponto que eu acho bem legal é que aqui o filme ele é esperto. Eu vou falar um negócio que eu não gosto no primeiro filme, que é tem muito personagem desnecessário. O primeiro filme é sobre a Ip, o Grug e o Guy. E dá pra colocar a Uga. Meu Deus do céu. Dá pra colocar a Uga também ali como uma personagem que teria um peso legalzinho e tudo mais. Só que aí os outros três personagens, como a menorzinha, a veinha e o do meio, o filho do meio, são inúteis no primeiro filme. Me desculpa, mas são. E assim, agora a gente teria mais personagens nessa segunda continuação. Não, nessa continuação não teve um terceiro filme por enquanto, eu acho. Então eles só ficariam ali, basicamente ocupando o tempo de tela sem necessidade. Então o que o filme fez? Jogou eles de canto até o momento que eles podem, pelo menos, justificar a existência deles. O que eu achei bem legal, achei bem legal mesmo. Tipo, eles dão uma desculpinha pra um personagem, mas com as outras duas eles só somem e tá tudo bem. E aqui vem o ponto que eu achei extremamente interessante do filme, que é, não vai ter o triângulo amoroso, mas os bem melhores vão tentar fazer com que a filha deles fique com o Guy, ao mesmo tempo que eles expulsam os Croods, porque convenhamos, é meio complicado, é difícil, eu não consigo não julgar eles por não querer os Croods ali depois de toda a bagunça que eles fazem. E por uma boa parte do filme, eu acho que pelo menos uns 12 a 20 minutinhos de filme, o plot é justamente isso. Na verdade o plot é mais do que isso, tá, vai, é só isso mesmo. É os bem melhores tentando fazer com que a filha deles se dê bem com o Guy, só que o Guy só tá interessado em toda a tecnologia que eles têm ali, todo aquele lugar, eu não julgo, o lugar é muito da hora. Enquanto a filha deles, bom, digamos que a filha deles é um paralelo da Ip. Esse paraíso, entre aspas, que eles vivem é tipo a caverna dela. O que eu acho uma comparação até injusta que a própria Ivy faz, que ela fala, nossa, isso aqui é a sua caverna e não sei o que. Mas não deixa de ser uma comparação injusta, porque, meu amigo, eu viveria nesse lugar pelo resto da minha vida tranquilamente. Dá pra ver que não tem dia em que você fique desocupado caso você não queira ficar desocupado. Só que, como eu disse, ao invés do triângulo amoroso chato, o filme une a Ivy e a filha dos bem melhores com uma amizade entre eles, porque meio que elas têm essa coisa em particular. E aqui eu preciso comentar sobre um negócio que tem me incomodado já faz um certo tempo no mundo das animações, e que esse filme é complicado, eu vou explicar. Hoje em dia tem essa coisa de que o pessoal ele não consegue ver dois personagens do mesmo sexo interagindo de uma forma um pouco mais profunda, íntima, chame como quiser, sem automaticamente chipá-los e dizer que eles são, sei lá, LGBTQI+, e não sei quantas letras tem. Me desculpa, não é nem piada, eu realmente não sei até onde esse negócio vai. A maior prova viva disso é provavelmente Arcane. Arcane é um exemplo absurdo de que os caras olham a amizade do Jace com o Victor e não pensam nisso só como amizade, é os dois se pegando, é isso. Isso tem ficado absurdamente popular a um nível bizarro. Esses dias pra trás eu tava começando a rever To Be Hero X e eu me deparei com um post onde tinha duas personagens femininas, que era a Queen e a Luke Chan, que basicamente são boas amigas, mas é claro que o pessoal já tava shippando elas se pegando no sentido de pegações e tudo mais. E por que eu tô dizendo tudo isso? Apesar de eu estar dizendo que o pessoal anda forçando muito a barra com isso, desnecessariamente, e perdendo um ponto importante que tá tudo bem amizade de pessoas do mesmo sexo, eu tenho que dizer que a Ip com a filha dos bem melhores tem muito mais química do que a Ip com o Guy. Na verdade, desde o primeiro filme eu já não acho eles lá um casal muito interessante. Nesse filme piorou mais ainda. Então, basicamente é isso. Quanto isso, nesse meio tempo todo, a gente tem algumas cenas, como por exemplo, a bem melhor, tentando convencer a Uga a ir embora, e a Uga meio que percebendo isso. O que eu achei legal, mostrou que o personagem não é sem cérebro, enquanto o senhor bem melhor, eu sempre esqueço o nome dos personagens, me desculpa, mas enfim, enquanto o senhor bem melhor tava tentando convencer o Grug, e ele conseguiu, em uma cena que é muito esquisitinha, é uma cena bem esquisitinha. Mas enfim, a questão é que, como toda a história que se preze, chega um momento em que tudo dá errado. O Grug destrói basicamente todas as bananas, devorando elas. E a filha dos bem melhores acabou sofrendo um acidente nas aventuras que ela rapidamente teve com a Ivy. Eu digo aventuras, mas foi só uma voltinha, foi só isso. Só que aí é que tá, meus amigos. Quando eles chegaram ali, quem assistiu o filme sabe, quem não assistiu eu vou falar agora.
A única regra imposta era não coma as bananas não estão disponíveis, não coma. E aí pra se vingar o Grug basicamente comeu elas. E aí a gente descobre que essas bananas estavam sendo usadas pra alimentar vários macacos. É o que parece de início, só que no caso eles são basicamente levados. E com eles eu digo o Senhor Bem Melhor, o Grug e o Guy. E é aqui onde basicamente o filme se divide. Por um lado, a gente vai ter os personagens que eu acabei de falar pra você em um plot, enquanto os que sobraram a gente vai ter em outro. Ah tá, se eu não me engano o nome da senhora bem melhor é Esmeralda. vou ficar só falando o nome dela por agora. Então é basicamente a Esmeralda, a filha dela e o restante dos Croods indo salvar os caras da família. E aqui, se eu não me engano, rolou mais um retcon. Depois de, na verdade, tem toda uma aventura onde a Esmeralda é redimida porque ela tava sendo uma babaca até então. E ela vê que, não era pra ela ter sido uma babaca, ela foi idiota e nananã. Tem uma cena da Ippi falando sobre os sentimentos dela com a mãe dela e tudo mais. Mas aí o que importa é que, como eu disse, tem outro retcon aqui que o pessoal aparentemente incomodou é que a avó da família dos Croods teve um passado antes. E aí o pessoal falou, não, mas isso aqui é um retcon porque claramente eles viveram na caverna e não sei o que. E eu fiquei sem entender, porque, rapaziada, no filme dá a entender que eles não viveram desde o início, desde que eles se conhecem na caverna, tá ligado? Teve um momento que eles começaram a ficar lá, mas antes eles viviam fora. E assim, a vovó Crude, ela já é bem velha, dá pra ela ter tido outras aventuras antes de começar a entrar na caverna, porque é o que dá a entender, ela ficou lá na caverna depois que ela já tava velha. Então não, isso aqui não é um retcon, é só um negócio que eles fizeram outras aventuras antes. Até onde eu sei, o que faz realmente retcon é a série animada, mas normalmente séries animadas não se importam muito com a lógica não, do que foi contado no filme, no caso. Exceto Como Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão, a série Corrida Até o Limite, nossa, essa série é maravilhosa, quem nunca assistiu, assista. Mas enfim, o plot aqui é que aquelas bananas eram dadas para os macaquinhos desse lugar, para eles darem para um grande King Kong deles, porque no passado o Senhor Bem Melhor desviou a água do que era a casa dos macacos. Eu vou falar masqueico, só pela graça mesmo, dos masqueico, tá ligado? Só para poder criar aquele paraíso dele. E aí pros masqueico não farrar com a vida dele, ele fala, toma aqui as bananas, aí os masqueico dá as bananas pros macacão grandão, e o macacão grandão, o King Kong grandão não devorar eles. Só que como o Grug tinha acabado com todas as bananas, eles se tornaram as bananas. Aí basicamente o pessoal lá da família Crude que restou, mais o pessoal dos Bem Melhores se unem, vão resgatar o pessoal, tem uma cena de ação, dá tudo certo. Eles finalizam o King Kong com uma piada que foi colocada lá no começo do filme. Inclusive eu acho isso muito legal até hoje, era só uma piada que nem parecia que ia ter importância, mas acabou sendo colocado no plot do filme, da hora, não vou mentir não. Mas o filme acaba com todo mundo morando junto, encontrando equilíbrio e tudo mais. E assim, esse filme aqui no Brasil, ele é muito criticado por, não sei o que, muitos retcons e não sei o que. Só que o pessoal parece que não percebeu um negócio bem engraçado. Os Croods basicamente foi mais uma tentativa da DreamWorks de conseguir fazer o novo Madagascar dela, só que com outro formato, além de bichos falantes. E meio que até que deu certo no começo, já que o primeiro filme conseguiu ganhar uma continuação, que se eu não me engano foi cancelado, depois foi revivido, aconteceu, mas como foi lançado em uma época em que o mundo não tava lá essas coisas, acabou não fazendo tanto sucesso assim, ou será que não? Afinal teve uma série animada dos Croods, sim, tem uma série animada dos Croods que passa após o segundo filme, mas o ponto é que, não, isso não emplacou como o novo Madagascar deles. Eu acho que o mais perto que eles conseguiram de o novo Madagascar seria os caras malvados. Esse aí eu acho que sim, conseguiu virar mais ou menos, entre muitas aspas, o novo Madagascar deles, já que esse filme tá vendendo bastante de pelúcia, porque o tanto de especiais, séries e tudo mais que eles estão ganhando é bizarro. Mas o ponto aqui eu não acho que Croods é um filme pra ser levado a sério, nem o 1, nem o 2. É claro, o 1 ele tem uma lição muito boa, eu não nego esse fato, mas como uma franquia em si, eu não acho que eles pensaram nisso pra poder fazer ser levado a sério. Tipo, não, a lore é toda certinha e não sei o que. Não é, sabe? Não é mesmo. Até porque a coisa que eu acho mais legal nos Croods não é nem os personagens, é o mundo maluco que eles estão criando. E eu queria ver mais filmes só pra poder ver mais desse mundo, das criaturas e tudo mais. Então eu entendo um pouco do descontentamento de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não acho que é um filme que realmente mereça todo esse estresse de, oh meu Deus, estragaram e não sei o que. Mas agora quer saber de uma obra que se importa com a lore e não tem... na verdade... Antes que apareça alguém dizendo, você está falando isso porque não fizeram isso com a sua obra e não sei o que. Acredite, já fizeram retcons com a minha obra favorita. A questão é que, como eu disse, eu não acho que os Croods devam ser levados a sério a esse ponto. E convenhamos também, os retcons que fizeram ali não estragam a história nem um pouco. Pelo menos não na minha opinião. Eu acho que essa é provavelmente a primeira opinião que vai me causar polêmicas. Ou talvez não, quem sabe. A única coisa que eu sei é que você deveria assistir Frieren. Bye!